Olá, tudo bem? Sandro Lima aqui com você mais uma vez. E hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos de fortalecimento da nossa fé, de buscar mais da presença de Deus em nossa vida. Antes de começar a mensagem, deixa eu te dar uma orientação, uma palavra para sua vida. Deus já entregou o melhor dele para a humanidade. Deus já fez tudo o que ele poderia fazer por nós. Está tudo pronto. Só basta a gente se posicionar como herdeiro do reino, como filhos do Altíssimo, para receber as dádivas do céu. Enquanto a gente não se posicionar como filhos adotivos de Deus, a gente não vai conseguir desfrutar de uma vida plena aqui na Terra. Porque Deus, através de Jesus, nos entregou tudo o que a gente precisava. Tudo que a humanidade precisava. Então, precisamos entender e inclinar a nossa mente e o nosso coração e aprender cada dia de Deus para que possamos prevalecer diante de toda e qualquer adversidade. Ok? Então vamos, a nossa leitura de hoje é no livro de João, capítulo 29, 28 e 30, para a nossa meditação. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. E deram vinagre em uma esponja para ele beber. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, se a gente analisar aqui nesse texto, que Jesus ele veio cumprir uma missão aqui na Terra. Jesus veio cumprir uma missão aqui muito poderosa. Uma missão de nos libertar. Não havia esperança, não havia saída, não havia quem pedir ou a quem clamar, sabe? E a gente estava aqui à mercê da maldade humana, da morte, aquela morte que Deus disse a Adão: se tu comer da árvore do conhecimento, certamente morrerás. A gente vivia uma vida onde a gente não tinha contato nenhum com o Criador, onde a gente vivia, ou algumas pessoas ainda vivem, de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas aquele ato que representaria, naquele momento, o fim daquele movimento que estava se levantando ali sobre a pessoa de Jesus, era apenas o começo. Era apenas o começo de uma nova história. De uma nova história de libertação, de paz com Deus, sabe? Aquele momento ali crucial para a história, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Foi o momento onde Deus nos entregou o seu Filho primogênito, onde Deus nos entregou o seu melhor para nos resgatar. Para a gente não havia esperança, não havia para onde sair, não havia saída, não havia... Não é verdade? Nós precisamos entender que Jesus, naquela cruz, ele cumpriu toda a sua missão pela qual Deus designou para ele. Jesus, ele sofreu, ele apanhou. A Bíblia diz que ele, tendo a forma de Deus, ele se esvaziou dessa forma. Ele se veste em uma figura humana, habita entre nós com toda humildade. E ele não pensou em nenhum momento nele. Ele pensou em mim, ele pensou em você. Por mais ainda que você não tenha entendimento de inclinar, de buscar conhecimento, que o teu coração olhe para esse ato que aconteceu,
e se alegre. Ainda assim, ele morreu por você. Deus fez a parte dele. Diante dessa situação onde Deus ele já fez a parte dele, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos agarrar através da fé, através da certeza e dar um passo para Deus. Precisamos dar um passo de fé para Deus. Precisamos buscar de Deus e entender o propósito de Deus agora para a nossa vida. Deus, ele já abriu a porta através de Jesus. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Então, Jesus, a Bíblia diz que Jesus fala, está consumado, e rendeu o Espírito. Aí está o segredo. Jesus consuma a obra a qual foi designada para ele e ele rende o Espírito. O que é que Deus quer da gente? Sabe o que é que Deus quer da gente? Deus quer que a gente, sem estar numa situação parecida com a de Jesus, iminente de morte, nos renda o nosso espírito a Ele. E como é que eu faço isso? Como é que eu rendo o meu espírito a Ele? Indo para uma igreja? Fazendo parte de uma igreja? Não. Provavelmente você indo para uma igreja ou deixando de ir não vai mudar nada com relação à rendição do seu espírito. A rendição do seu espírito é um individual entre você e Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Pastor, padre, pai de santo, ninguém. É algo que você busca na sua individualidade com Deus. Nós precisamos entender que a cruz, que o consumado que Jesus fala na cruz, Deus está concluindo o propósito dele. E agora cada ser humano precisa se posicionar. Se posicionar de corpo, alma e espírito diante de Deus. Para que a gente possa entender o propósito de Deus e descansar nosso coração. Para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus planejou no início para Adão e Eva, a gente possa desfrutar hoje com essa intimidade direta com Deus. Porque Jesus diz, está consumado. Jesus diz, está consumado e rende o Espírito. E quando Jesus rende o Espírito, a Bíblia diz que houve um grande terremoto e relâmpago. E o véu do templo se rasgou. E todas aquelas pessoas que seguiam Jesus olhavam para aquela situação e não ficavam sem entender. Não é esse que ressuscitou mortos? Não é esse que curou, que fez cego enxergar? Porque ele não desce dessa cruz, salva a vida dele e nos salva. Mas era exatamente o que ele estava fazendo naquela cruz. Era nos salvando. Era nos resgatando. E nós só conseguimos ter esse entendimento através do Espírito Santo. A nossa mente humana não consegue compreender a grandeza daquele ato. Então o Espírito Santo ele precisa vir sobre nossa vida e firmar essa verdade em nosso coração e em nossa mente. Porque jamais a gente vai conseguir entender o propósito de Deus com a nossa mentalidade humana se a gente não render o nosso espírito. Se a gente não dizer, Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Essa é a chave. Jesus fez isso por nós na cruz, por amor. E agora a gente entendendo esse amor, nós vamos fazer isso. Entendendo que a gente não precisa de mais nada. Entendendo que quando a gente consegue essa conexão direta com Deus, a nossa vida muda por completo.
As coisas não precisam mudar, a nossa circunstância. Aquilo que a gente achava que precisava, a gente sabe, se vier vai ser bom, mas se não vier a gente tanto faz. Porque agora, quando a gente alcança o Espírito, a nossa alma grita de alegria e ela diz: todas as minhas decisões é para glorificar o nome do Senhor. Que comais, que bebais ou que faça qualquer uma outra coisa, fazei para a glória de Deus. Se eu levanto pela manhã, é para glorificar o meu Deus. Se eu vou para o trabalho, é para glorificar o meu Deus. Se eu vou comprar uma roupa, é para a glória dele. Porque se a gente não fizer para a glória dele, se a gente fazer para o nosso ego, a gente vai continuar vazio. E a única coisa que nos enche de verdade é a presença do Espírito Santo de Deus e a convicção que a gente está vivendo o nosso propósito. Então, nós precisamos nos conectar, nos alinhar com Ele. Precisamos nos render e falar com Ele no nosso íntimo, dizer: Deus, que a Tua vontade prevaleça. Me ensina a tomar minhas decisões de acordo com as Tuas vontades. Porque muitas vezes o que a gente quer está muito distante do que Deus quer para nós. Esse é o segredo. Jesus com certeza não queria estar naquela cruz. Ele não queria. Dia antes dele ser crucificado, ele ora a Deus e diz: Pai, se possível for, livra de mim essa cruz. Aí depois ele fala: contanto que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Jesus não queria aquela cruz, mas por obediência ele foi para a cruz. E o amor de Deus foi derramado por nós, sem merecimento algum. E o mínimo agora que podemos fazer por esse ato de Jesus é nos render. É dobrar nossas vontades para segundo as vontades dele. Isso é o mínimo, isso é o mais barato, isso é o mínimo que podemos fazer. Isso não é nada. Porque quando nos rendemos, além da gente abrir mão das nossas escolhas, nós vamos receber dele o melhor. Porque ele nos deu o melhor, que foi Jesus. E ele quer nos presentear com tudo aquilo. Por isso que a palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas que a gente acha que precisa serão acrescentadas. Aí o mundo deixa de buscar o reino e vai buscar as coisas, nem tem o reino, nem tem as coisas. Aí tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de não sei o quê. Porque quando a gente consegue essa conexão com Deus, a gente diz: Deus, se o Senhor quiser me dar qualquer coisa, tá bom. O Senhor já me deu o principal, que é te conhecer face a face. Eu não preciso de mais nada para alegrar meu coração. Eu já recebi tudo na cruz do Calvário. A cruz representa a libertação, vida abundante, vida plena, intimidade com o Criador, a presença dele em nossa vida, em nossa família. Para que riqueza maior do que essa? A verdadeira riqueza é aquela riqueza que dinheiro não pode comprar. É verdade. Então, o que Jesus quer para operar de verdade na nossa vida, se ele já fez tudo? Lá em Mateus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Levai o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Precisamos aprender com quem cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão de uma forma sobrenatural. Ele não queria aquela cruz, mas ele queria obedecer a Deus. E o amor de Deus pela humanidade é muito grande. E ele fala: está consumado, e rendeu o Espírito.
Mas essa mesma Bíblia diz também que ao terceiro dia ele ressuscitou. Por obediência, Deus o honrou. E essa mesma Bíblia diz que Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, para a glória de Deus. Você pode dar um amém por isso? Você pode glorificar? E para encerrar nossa mensagem, eu vou ler um texto aqui rapidinho. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que seja igual a Deus. Era algo que ele devia se apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhança aos homens, e sendo encontrado em forma humana, se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem se conecta com Deus já venceu. Porque Deus sabe o fim dessa história, mesmo sem ela nunca ter passado em lugar nenhum. A vitória é nossa em Jesus. Ninguém pode nos tomar da mão dele. Ainda que a gente passe pelos piores vales, pelas piores dificuldades, quem entende isso, no leito de um hospital, vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. E que Deus possa abrir nosso entendimento. E que através de nossa vida, o nome do Pai seja glorificado para a glória de Deus.